Boa tarde. Vocês têm que me energizar um pouco. No final do dia, eu sei que vocês estão cansados, mas eu também tive paciência de ouvir os grandes mestres por aqui passaram. Bom, eu até brinquei com o Sérgio agorinha, ele já se antecipou um pouco no que eu ia falar, mas é importante a todos nós, não só quanto executivos, mas empresários, mas antes de tudo, enquanto cidadãos e cidadãs, a importância dos pequenos negócios nesse país. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre o SEBRAE, o universo que nós atendemos, e depois eu vou colocar também alguns fatores estruturantes. E como nós nos relacionamos com as grandes empresas e como nós nos relacionamos também com as prefeituras, ou seja, o poder municipal. E por que o poder municipal? Lembre-se, nós estamos no Rio de Janeiro, mas lembre-se que são 5.565 até ontem municípios no Brasil. E municípios muito pequenos, em que o maior ente dentro dos pequenos municípios é exatamente a prefeitura, e com grande poder de compra e de transformação. Então, a gente vai falar um pouco sobre como relacionar-se com as grandes empresas, como os pequenos negócios relacionam-se com as grandes empresas, e vamos dar alguns mecanismos de operacionais, e como também os pequenos negócios, eles se articulam com o poder público local, no caso, as prefeituras. Por gentileza, Marcelo. Houve algum... Vamos lá. O próximo, André. Hoje o André está me ajudando. Eu tenho por hábito, sempre que eu venho fazer uma palestra, trazer alguns elementos da minha equipe. Acho que é um momento de aprendizado mútuo e também nós estreitarmos os relacionamentos. No dia a dia do trabalho, às vezes a gente não tem tempo de que numa viagem como essa nós batermos papo e crescermos juntos. E André hoje é um promissor consultor do SEBRAE Mato Grosso e está nos ajudando hoje aqui. Obrigado, André, desde já. Bom, a missão do SEBRAE Mato Grosso, o Centro de Sustentabilidade, no final dessa nossa apresentação, eu vou aparecer um filme rápido de 5 minutos sobre o Centro de Sustentabilidade. Mas o Centro de Sustentabilidade do Sistema SEBRAE, que é um centro de referência para o Brasil inteiro, está localizado em Cuiabá, no Mato Grosso. E a missão do SEBRAE em Mato Grosso exatamente ser uma instituição de desenvolvimento ética e justa, gerando alternativas de soluções alinhadas à sustentabilidade da vida, para a competitividade de nossos clientes, que são exatamente os pequenos negócios. O próximo. Aqui uma pequena retrospectiva do que os senhores entendam como esse quadro que foi apresentado aqui pelo Sérgio, esses milhões de empresas, nós chegamos a isso. Nós tivemos, na década de 60, que parte praticamente o embrião da política gerencial, de apoio gerencial às micro e pequenas empresas. Vamos caminhando décadas, passamos por esse momento em que o SEBRAE com C, que era uma instituição ligada a governo, até esse momento, e em 1991, o SEBRAE com C se transforma em SEBRAE com S, passa a ser um serviço autônomo e privatizado. Portanto, o sistema SEBRAE hoje é da iniciativa privada. Os princípios todos são da iniciativa privada. E é importante dizer isso, que às vezes as pessoas se confundem, acham que é órgão ligado ao governo. Não, não é ligado ao governo. Pode estar alinhado às macropolíticas de governo, quando necessário e quando de interesse às micro e pequenas empresas. Para chegar nesse momento da década de 2010, que surge a Lei Geral e que nós vamos detalhar, porque a Lei Geral é altamente estruturante para as micro e pequenas empresas e, como é nova, muitas pessoas ainda não conhecem essa lei, que é um direito que é dos pequenos negócios. Por favor, André. Quem são esses nossos clientes? Esses são, digamos, tipificando os nossos clientes. O produtor rural, certo? Que pode ser aqueles que têm com fins econômicos ou de subsistência. O microempreendedor individual, MEI, que tem a receita anual de até 60 mil e mais um empregado, ou seja, ele como empreendedor individual e se tolera mais um empregado. A microempresa, receita bruta anual até 360 mil reais e a empresa de pequeno porte, que vai entre 360 mil e 3 milhões e 600. Portanto, vocês imaginem o universo de empresas, como é grande, de atendimento do sistema SEBRAE em todo o Brasil. A próxima.
Para que se tenha uma ideia do empreendedorismo, o que leva a esses números, e aqui é muito importante esse quadro, que mostra a grande responsabilidade do poder público e também das grandes empresas na região Sudeste e Sul. Nós temos 7,2 milhões de pequenos negócios optantes pelo Simples Nacional. Isso é um dado da Receita Federal de junho de 2013, portanto, muito atualizado. Mas vejam bem a quantidade de empresas que está localizada exatamente na região Sul e Sudeste, onde tem uma grande concentração de quê? Das grandes empresas, e o poder político está exatamente aqui. Isso nós vamos ver algumas situações anômalas. O próximo. Para essa importância dos pequenos negócios, para que os senhores, todos enquanto cidadãos, tenham isso em mente. Isso é muito pouco divulgado, mas que vejam como na economia é representativo. Mais de 99% são micro e pequenas empresas, ou seja, 1% das empresas brasileiras, certo, registradas, estão na categoria de médias e grandes empresas. 1% apenas. 1%. 2,8 milhões de microempreendedores individuais. Aquele MEI, que chama MEI, que é uma figura nova jurídica, hoje nós já temos 2,8 milhões. E isso aqui certamente vai crescer fantasticamente a partir do próximo quadro que eu vou mostrar para o senhor. Portanto, hoje é 2,8 milhões, mas em 2014 já se estima 4 milhões de empreendedores individuais. O que são esses empreendedores individuais que a lei agora pode transformá-los em pessoas jurídicas? São as costureiras, são os encanadores, são aqueles jardineiros, são aquelas pessoas que fazem o salgadinho, são outros que trabalham nas praças vendendo qualquer tipo de alimento. Enfim, tem uma listagem enorme de categorias profissionais que estão enquadradas como empreendedores individuais. Portanto, a estimativa do SEBRAE é que no próximo ano, no final do ano que vem, nós tenhamos 4 milhões de empreendedores individuais. É uma massa extremamente representativa. Hoje, nós temos 60% dos empregos formais, o que certamente vai ser aumentado esse percentual a partir do momento que aumenta-se aqui os microempreendedores individuais. Nós vamos ter um crescimento aqui quase geométrico também nessa informação. E temos hoje uma situação de 25% do PIB representado pelos pequenos negócios. Portanto, só esses números, eles impactam a qualquer país do mundo. E quando foi criado o empreendedor individual, nós quebramos aquela mística de que o Brasil é um país da informalidade. O país hoje vai querer ser informal se quiser e se as autoridades municipais quiserem. Porque a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que eu vou falar a seguir, ela permite que todas essas pessoas que estão na informalidade passem a ser formais com pessoa jurídica e, evidentemente, gozando de todos os direitos sociais que qualquer funcionário com carteira assinada. Portanto, há uma contribuição também social, não só econômica, mas também social. O próximo, André. Para que se tenha... Isso é uma pesquisa da GEM, feita com participação do SEBRAE e do IBQP, em que sinaliza, a gente imagina muitas vezes algumas informações errôneas, mas 1 em cada 3 brasileiros tem um negócio próprio e está envolvido na criação de sua empresa. Imagine aqui o ranking a nível internacional. O Brasil só é superado pela China, pelos Estados Unidos e a Nigéria. O Brasil é o 4º em empreendedorismo. Ou seja, grande parte da população brasileira tem como prioridade transformarem-se em empreendedores. Então, veja a representatividade, pois é, que nós, mesmo com essas adversidades, com essas corrupções, com essas situações todas, o brasileiro, antes de mais nada, acredita em si e tem esses dados que nós estamos colocando para o senhor. Portanto, é um país que nós não temos que temer o futuro. Temos, evidentemente, que qualificar, temos que certamente dar algumas bases gerenciais para esses empreendedores, certamente, mas há uma importância muito grande desse segmento. O próximo, André, por favor. Aqui, para que os senhores tenham uma ideia, nessa pesquisa ainda feita pela GEM, nós vamos listar aqui, olha, quais são a proporção de brasileiros que deseja ter seu próprio negócio. É de 43,5%, certo? Nós temos apenas
o desejo dos brasileiros? Primeiro, viajar pelo Brasil, 50,2%. Comprar a casa própria, lógico, isso aí é uma necessidade básica, de 48%. E a terceira é ter seu próprio negócio, 43,5%. E veja bem, fazer carreira numa empresa, como o professor acabou de falar, olha aqui em que nível que ele aparece, 24,7%. Então, e aí para Mercedes-Benz, comprar um automóvel está com 36,4%. Certamente é uma das prioridades do brasileiro. Mas vejam bem, comprar a casa própria, 48%, e ter seu próprio negócio, 43,5%. Como esse brasileiro quer montar o seu próprio negócio e como ele acredita nele mesmo. Qualquer governo do Brasil ou do mundo tem que dar uma atenção especial para isso. Os bancos também, certamente, devem ter isso aí como uma prioridade. Por quê? Isso é um mercado fantástico. Não é à toa que os bancos privados, principalmente esses bancos que estão trabalhando mais com contas populares, estão procurando os microempreendedores. Porque eles existem, então, aí e estão acreditando neles. É um potencial muito grande para as instituições financeiras. O próximo, André, por favor. Agora eu vou colocar para vocês como, então, como no Sebrae nós temos a estratégia de trabalhar com o poder público e também trabalhar com as grandes empresas. Porque essas pequenas empresas, na verdade, são extremamente dependentes dessas duas situações. Coloque o próximo, Marcelo. Essa lei geral da micro e pequena empresa, que é uma lei de 2006, mas que ela ainda não caiu no domínio público na parte operacional, ou seja, é um grande esforço que o Sebrae está fazendo para que ela seja implementada, porque criar lei, no Brasil a gente sabe, que criam-se leis, mas daí a implementação é uma diferença muito grande. E esse é o esforço que o Sebrae está fazendo, porque com isso a gente tira da informalidade e, ao mesmo tempo, cria novas expectativas para as micro e pequenas empresas. Então, nós vamos falar principalmente desse uso do poder de compra. A lei da micro e pequena empresa dá um enfoque muito grande em 4 vetores. Do empreendedor individual, que eu já falei com os senhores, e em função dessa lei é que surgiu esse número fantástico de empreendedores individuais. A desburocratização, que é um trabalho que as prefeituras têm que fazer para tirar a morosidade, não só de parte de alvará, mas como também de outros documentos, e o agente de desenvolvimento, que na Europa já é muito utilizado pelos órgãos de desenvolvimento e que nós estamos estimulando. Agora, nós vamos nos concentrar aqui um pouco no uso do poder de compra. Por favor, Marcelo. A lei geral fala, então, sobre esses aspectos, né, nos municípios. Planejamento das compras da prefeitura, e isso aqui é o ponto importantíssimo. Por quê? As prefeituras podem, e se quiserem, na implantação da lei geral, elas podem dar preferência a comprar dos pequenos negócios. E quando ela compra dos pequenos negócios, isso é básico para o chamado desenvolvimento local e sustentável. Imaginem os senhores, nós temos estatística no sistema Sebrae, que mostra o seguinte: o maior comprador individual em qualquer município não é uma grande empresa, é a prefeitura. Imagine num município muito pequeno do norte, do nordeste, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro, o maior comprador individual é a prefeitura. Portanto, ela pode ser um elemento diferencial para aumentar a capacidade de gerar recursos, de gerar mão de obra, de gerar riqueza e estabilidade social. Portanto, quando nós estamos falando, os senhores e senhoras que estão aqui, e aqueles todos que estão nos vendo aí, lembre-se o seguinte: cobrem dos senhores vereadores e principalmente dos prefeitos a instalação da lei geral. A implementação da lei geral é fundamental, para o Brasil e principalmente para o seu município. Nós estamos cansados de ver prefeitos muito interessados em buscar uma grande empresa para instalar no seu município. Isso é um grande erro. Ela é importante? Ela é importante. Mas mais importante, que está ao seu alcance, é fortalecer as empresas locais. E a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela dá essa possibilidade. Desde que você faça um edital exclusivo, certo, para as micro e pequenas empresas, com base nessa lei, que é a Lei 123, aqui diga o seguinte: edital de até 80 mil
exclusivo para as micro e pequenas empresas. Ora, se você tem uma compra de 500 mil, é só você fracionar, você faz tanto, divide por 80, veja quanto vai dar e faça 4 ou 5, lá o que for, editais, procurando, então, privilegiar as micro e pequenas empresas. Por quê? O que acontece no Brasil? E eu estou em Mato Grosso e vejo isso com... Essa distribuição errada de riqueza no Brasil acontece muito em função disso. O que acontece? A região sul e sudeste é altamente concentradora do parque industrial do Brasil. Então, como que a gente vai fazer para o Brasil crescer igualmente ou pelo menos com menos desigualdade? É fazer com que essas empresas situadas, as pequenas e micro e pequenas empresas que estão situadas no interior do Brasil, elas tenham oportunidade de participar nessas licitações. E essa lei propicia isso. Ela não exclui uma outra empresa de outra região a ir lá e participar, mas ela certamente vai privilegiar as micro e pequenas empresas. Eu estou falando isso tudo para depois falar sobre sustentabilidade, porque esses são fatores estruturantes. Se nós não trocarmos isso, nós não vamos conseguir fazer com que as micro e pequenas empresas consigam a almejada competitividade, que o mundo todo quer do universo das micro e pequenas empresas e das grandes também. Como que nós vamos atender uma grande empresa? Como nós vamos falar uma linguagem de uma grande empresa, adequar esse grande gap que existe, se nós não prepararmos essas pequenas empresas? E nós temos que preparar exatamente nessas competições internas que pode ter nos municípios, para que depois eles venham a ser os fornecedores também para as grandes empresas. Nós vamos já também falar sobre isso. Então, nós temos, então, a lei geral, ela tem que ser implementada em todos os municípios. Hoje, em termos, ela já está praticamente em todas, ela legalmente já existe em quase 99% dos municípios brasileiros. Mas como implementação, ainda não está. Pode colocar o próximo, por favor? Temos aqui, sustentabilidade nas instituições de controle. Hoje nós temos algumas ferramentas, isso é uma ferramenta que poucos sabem, para conscientizar os prefeitos. O Tribunal de Contas da União, ele começa a exigir procedimentos de sustentabilidade nas compras de todas aquelas instituições que eles fazem controle. Isso já é uma portaria interna deles. Eles têm isso aí, então, todas as prefeituras, e isso aqui é um mecanismo de convencimento dos senhores prefeitos e também dos governos estaduais e de outros órgãos que estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas, e os tribunais de contas estaduais também começam a adotar essas medidas, fazendo com que as empresas todas também coloquem sustentabilidade no seu diferencial competitivo, não só na inovação, mas também em todas as suas práticas, não só de serviços, mas também de produtos. Então, nós temos um grande aliado hoje, que é o Tribunal de Contas da União, enquanto eles tomaram essa decisão. O próximo, Marcelo. Nós temos aqui, olha, para a lei geral implementada, nós temos esses aqui em azul, então os 50% dos municípios já estão implementados, ou seja, Mato Grosso, Santa Catarina e o Distrito Federal. Esses em vermelhos, e aí, tem até 15%, ou seja, precisam fazer com que estes governos que estão aqui nessa cor vermelha, eles deem prioridade. E esses amarelos têm de 16% a 24%. E entre 15% e 45%, o Rio de Janeiro está aqui, então já tem de 15% a 45% dos municípios com a lei implementada, ou seja, implementando a lei geral e fazendo com que ela seja respeitada e provocando o desenvolvimento local. Próximo. O que a gente verifica? Na prática, o que nós estamos vendo em termos de sustentabilidade são grandes empresas trabalhando e tendo como base, porque o seu grupo de acionistas certamente exigem isso, o mercado hoje exige a sustentabilidade, e são essas empresas que normalmente estão falando e praticando a sustentabilidade. Agora, como que nós... Agora, essas empresas todas representam apenas 1% do universo empresarial brasileiro. Portanto, como nós vamos falar de sustentabilidade se nós não dermos a devida atenção aos 99% do universo empresarial de micro e pequenas empresas? Portanto, os pequenos negócios não podem ficar fora disso. Então,
as ações do SEBRAE, primeiro, com o poder público, tem sido através da lei geral. E mostrando na lei geral que eles têm que dar preferência a empresas que usem a sustentabilidade, não só nos serviços, mas também nos produtos. E com o poder, com as empresas, com as grandes empresas, nós vamos ver, André, por favor, vê o outro. Nós estamos trabalhando com essa metodologia do encadeamento produtivo. Hoje, no sistema SEBRAE, nós temos uma carteira de 74 projetos, nós estamos com investimento de 97,4 milhões trabalhando em encadeamento produtivo, e nós temos hoje 13.352 empresas beneficiadas. E uma estimativa de negócio de 3 bilhões de reais. Portanto, como isso funciona? Cada SEBRAE, aí é importante as grandes empresas aqui presentes, ou seus representantes, saibam, cada SEBRAE hoje pode e deve trabalhar com as grandes empresas. De que forma? Nós temos, se é uma expertise nossa, de como comunicar-se, como falar com os pequenos negócios. E que os pequenos negócios, na verdade, podem ser os grandes fornecedores das grandes empresas, e normalmente, numa cadeia produtiva, é isso que acontece. Então, aqueles que estão aqui, ou mesmo nos vendo, procurem os seus SEBRAEs, a diretoria do SEBRAE local, em cada estado tem o SEBRAE, e falem com eles do seu interesse em trabalhar com encadeamento produtivo. É um mecanismo, e existem técnicas, toda uma metodologia de trabalhar com as empresas que pode ser a montante ou a jusante no sistema produtivo. Portanto, aquelas empresas grandes que quiserem, sejam bancos ou sejam, algumas já são clientes do SEBRAE, a gente já trabalha nesse nível aqui, ó, certo? Aqui está uma empresa, certo? Uma grande empresa, aqui tem a cadeia, a montante, que nós chamamos, e aqui a jusante. Nós podemos caminhar tanto a jusante, né, com a parte do varejo, por exemplo, como aqui os grandes fornecedores da empresa. Portanto, essa é uma metodologia que nós estamos adotando para trabalhar com as grandes empresas. Se nós tivermos como aliados nesse processo as prefeituras, que exatamente no município é que as coisas acontecem, e já falei sobre o poder de compra das prefeituras, e trabalharmos com as grandes empresas, esse vai ser o único mecanismo que a gente vai ter, certo? E o SEBRAE entrar com o seu corpo técnico e com as metodologias, vai ser um grande ganho para o Brasil, e certamente nós vamos agregar essa grande massa de micro e pequenas empresas para a sustentabilidade, para aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas e alinhadas aos valores das grandes empresas que têm essa visão internacional e que já competem. Portanto, há uma necessidade das grandes empresas repassarem esses conhecimentos. Isso é fundamental, nós vamos ver no próximo slide. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, no encadeamento produtivo, o que a gente faz? Nós temos aqui uma demanda e uma oferta. Nesse lado aqui, nós estamos com a grande empresa, e aqui nós temos a pequena empresa. Esse gap de competitividade é que nós temos que trabalhar. E exatamente o SEBRAE pode entrar trabalhando, e as micro e pequenas empresas, fazendo com que haja esse elo perfeito, aproximando isso daqui. Então, que se nós tivermos esse aumento de competitividade dos pequenos negócios, nós vamos estar ajudando as grandes empresas, vamos estar ajudando também as prefeituras, para que a gente venha ter resultados melhores na busca da tão falada competitividade. Próximo, André, por favor. Aqui é só um exemplo de que, imagine o que vai acontecer de grandes investimentos. Nós temos o valor previsto de 242 bilhões acontecendo nos próximos anos. Imagine quantos negócios, principalmente para as grandes empresas, num primeiro momento, e secundariamente para as micro e pequenas empresas, vai acontecer no Brasil. Agora, para isso, para que haja efetivamente produtividade e aumento de competitividade, a gente precisa tomar grandes decisões. Próximo, André. Nós, no sistema SEBRAE, passamos um processo, e isso, as micro e pequenas empresas, se as grandes empresas levaram alguns anos para assimilar as boas práticas de sustentabilidade, imagine a dificuldade de implementar isso para os pequenos negócios.
E nós tivemos vários eventos, levamos várias missões técnicas, empresariais, de pequenos negócios aos mais variados países. No final de 90, nós tivemos uma participação muito grande. A gente reconhece que a Alemanha sempre foi um grande país em inovação e inovação sustentável, e nós levávamos para os nossos empresários. E a pergunta sempre foi essa, né? Lá com os compradores alemães, eles perguntavam: e o que vocês estão fazendo de sustentabilidade? E nós não tínhamos o que dizer, porque era muito pouco ou quase nada o que fazíamos. Então o sistema Sebrae passa, a partir do final dos anos 90, a dar uma prioridade muito grande, não só à inovação, mas à inovação com sustentabilidade. E acreditamos no sistema Sebrae que a inovação com sustentabilidade pode ser um grande diferencial competitivo das empresas brasileiras. E nós temos todas as condições de fazermos isso. Portanto, nós podemos comprar tecnologia, mas se nós formos sustentáveis naquilo que nós viermos a fazer, nas nossas práticas, certamente nós vamos ter um diferencial que vai ser característico das nossas empresas brasileiras, sejam elas de serviços ou mesmo industriais. Mas essa é um desafio. Então, nesse momento, foi colocado que nós gostaríamos e deveríamos fazer um trabalho forte em termos de sustentabilidade. E é o que está acontecendo muito forte a partir de 2010 para cá. Vamos ver agora, André, como estão as coisas. Em sustentabilidade especificamente, né, o sistema Sebrae criou em Mato Grosso. Por que em Mato Grosso? Porque Mato Grosso, desde esse momento lá de 1996, na feira de Hannover, se não me engano, nós já começávamos a fazer um trabalho, certo, para criar dentro das empresas de Mato Grosso, e é muito fácil falar Mato Grosso, porque Mato Grosso, no Brasil, infelizmente, sempre foi um referencial negativo em sustentabilidade, e todos os senhores sabem os motivos em que o agronegócio, embora seja extremamente produtivo, altamente tecnológico e que dá destaque à produção brasileira, mas certamente no histórico trouxe grandes males também, principalmente no aspecto ambiental. Então nós tínhamos que fazer, na verdade, um contraponto, e o Sebrae Mato Grosso, na verdade, foi buscar exatamente na sustentabilidade, que é uma resposta para o próprio Brasil e também para o Mato Grosso, e nós criamos, então, o Centro de Sustentabilidade. O Centro de Sustentabilidade prospecta, desenvolve e dissemina conhecimentos e práticas em sustentabilidade aplicadas às micro e pequenas empresas, promovendo sua competitividade por meio do sistema Sebrae. Ou seja, de lá irradiam as macropolíticas para as micro e pequenas empresas para todo o resto do Brasil. E é neste ambiente que aí está. Tem um detalhe importante. Essa obra que os senhores estão vendo, certamente, na memória dos senhores, vai levar a uma comparação que isso aqui é uma residência indígena. Não parece uma oca, alguma coisa assim? Mas, efetivamente, é isso mesmo. Nós fomos buscar, se nós tínhamos que fazer algo sustentável, nós fomos começar a mostrar para os empresários que iam frequentar aí, e para esse centro de sustentabilidade, que hoje já é referência a nível nacional, nós fomos buscar exatamente nos processos de construção indígenas do Xingu, todas as práticas sustentáveis da construção. E elas existem milenarmente. As civilizações indígenas têm muito a nos ensinar, mas nós, infelizmente, ainda não tivemos a humildade de querer aprender com eles. E eu vou mostrar adiante, a próxima. Isso, quando nós estávamos construindo esse centro, nós tivemos problemas seríssimos na construção civil, porque nós, no momento da construção, nós exigimos que as construtoras elas usassem material reciclável, ou seja, toda a madeira fosse reciclada, isso contratualmente, no momento da construção. Nós capacitamos todos os operários que lá trabalharam, mostrando que essa era uma obra conceitual. Nós fizemos com que a mão de obra feminina também fosse utilizada no momento da construção. E isso, naquele momento, quebrava um monte de paradigmas
que certamente a construção civil não estava preparada. E nós estávamos na terceira empresa de construção civil, quando eles falaram assim, não, nós não temos capacidade de construir, porque as técnicas aqui colocadas são completamente inovadoras. Imaginem os senhores que nesse momento, nós estávamos, lógico, lançando esse evento nosso pela internet, e nós tivemos a visita do Fritjof Capra. Ele soube desse movimento que nós estávamos fazendo lá em Mato Grosso, e foi nos visitar. E isso deu um ânimo incrível a nós, porque naquele momento em que todo mundo, quem já construiu, sabe que tem momentos em que a gente fica fraco, até são tantas resistências, tantas dificuldades, e uma obra completamente inovadora, em que ele deu esse testemunho. Trabalhar em prol da sustentabilidade não é fácil. Temos muitas barreiras a transpor. Nunca desistam, persistam, e com certeza teremos maravilhosos frutos deste trabalho. O mundo precisa saber deste espaço. É um maravilhoso exemplar de arquitetura que resgata o conhecimento e memória dos povos ancestrais dessa região. Isso eu fiz questão de gravar lá no Centro de Sustentabilidade, está lá, e o Fritjof Capra, na verdade, foi não só um grande motivador, mas, na verdade, um grande avalista também, para mostrar que a gente estava no caminho certo, que nós não tínhamos que desistir, que as resistências eram grandes, porque outros interesses aconteciam também, e nós persistimos e conseguimos concluí-lo. Essa obra, mostra um pouquinho mais, André, por favor. Essa obra, para que os senhores tenham uma ideia, essa é a construção indígena. Eu vou dar algumas características. Estão vendo aqui, a construção indígena é feita em duas camadas, essa aqui é uma primeira e uma segunda. Para os engenheiros, sabem muito bem o que ocorre isso aqui. A condição térmica interna fica extremamente favorável, porque a insolação diminui e cria-se aqui um colchão de ar, e certamente isso aqui, nós temos hoje, o Centro de Sustentabilidade, sem ar-condicionado, a diferença interna de 8 graus menos do que o ambiente externo. Naquele quadro, né, aqui são recolhidas, a água das chuvas são recolhidas. Aqui existem uma tecnologia italiana em que toda a iluminação interna é feita por cones de espelhos. Os cones, a luz do sol reflete e joga o ambiente para o ambiente interno, e a economia é fantástica. Esse prédio hoje é um prédio que é muito solicitado. Nós temos uma edição de um livro, o arquiteto José Afonso Porto Carreiro, da Universidade Federal de Mato Grosso, né, doutor em construções indígenas, nas técnicas de construções indígenas, e que esse livro hoje é requisitado pelo mundo inteiro, pelas universidades de engenharia, e que certamente pode vir a ser um novo modelo de arquitetura com uma identidade cultural forte que passa a ter. E essa é a expectativa que a gente tem também. Essa área da engenharia, lembra-se quando nós mostramos o desejo dos brasileiros? Um dos maiores desejos é ter a sua casa própria. Mas, infelizmente, nós estamos vendo o segmento da engenharia usando práticas que não são sustentáveis. Práticas que, normalmente, em outros países, poderiam ser até repudiadas e nem aprovadas. Prédios que, na verdade, não respeitam o sistema de ventos, prédios que não fazem captação. Quem vai lá em Israel verifica como a água é importante. E nós que temos tanta água aqui, não damos a importância que deveríamos dar à água. Então, tem vários fatores. A própria iluminação natural, e aí faz com que a gente venha gastar. Isso é aplicável nas residências, mas também nas fábricas. Né? Hoje nós estamos vendo, por exemplo, na Alemanha, nós acabamos de vir da Alemanha agora com uma missão técnica, e nós verificamos que na Alemanha, né, as próprias casas, e lá não tem tanto sol, mas estão usando a energia solar, as casas estão usando energia solar, e o excesso de energia solar é vendida para o sistema de distribuição. Ora, nós, com essa insolação que temos praticamente no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, e nós desprezamos isso, como nós temos que mudar as políticas públicas? E estamos brigando para fazer energia atômica? Com tantas opções, ou mesmo termoelétricas, com tantas opções, vocês já imaginem,
todos os prédios do Brasil, ou quase todos, aqueles que permitirem a parte de construção civil, usando energia solar e fazendo com que ela voltasse como um grande fornecedor, depois faz uma conta de ajuste. Lógico que de noite não tem luz, não tem sol, evidentemente não teria luz, mas faz um ajuste. Quanto ia economizar para o bolso do brasileiro? Quanto que a gente ia gerar de desenvolvimento, de tecnologia? E quanto as empresas fornecedoras da parte solar, da energia solar, todas essas empresas estariam também gerando emprego, gerando riqueza? E, portanto, essa grande sacada que nós tivemos lá no Mato Grosso foi fundamental para você criar um ambiente. Como que a gente vai falar com as micro e pequenas empresas em sustentabilidade numa sala toda ela, como essa daqui, toda quadrangular? Nós temos que mostrar para o micro e pequeno empresário um ambiente adequado em que a própria construção civil favorece, mostrar o bom exemplo. E através do bom exemplo, certamente, a gente vai conseguir convencê-los com mais facilidade. A próxima, André. Bom, essa é só mais uma vista lateral, para que vocês tenham ideia. Aqui demonstra muito bem, são duas camadas. Essa é a primeira camada e uma segunda camada aqui dentro. Aqui por dentro, lá em cima, a água cai, pergola pela segunda laje, cai nessa calha, e dessa calha vai ser recolhido por um grande tubo preto, que está aqui, para uma cisterna, e toda a água, não só para paisagismo e mesmo para os vasos sanitários, vão ser toda ela, e limpeza em geral, é toda utilizada. Essa aqui são brises que são colocados considerando a posição do sol. O sol normalmente corre nesse sentido, e esses brises são móveis. Portanto, em função do ângulo de insolação, eles diminuem a insolação para que cada vez mais diminua a temperatura interna. Também nesse prédio, nós não permitimos que não fosse tirada nenhuma árvore. Todas as árvores, isso foi uma luta danada. Porque o conceito da engenharia nossa é, primeiro, limpa o terreno. Limpar o terreno significa cortar tudo. Não ficar nem um capinzinho. Corta todas as árvores. Então, nós mantivemos todas as árvores, né? E outro ponto, nós aproveitamos o declive do terreno. A cota entre a rua está aqui, e aqui tem 5 metros. Aqui embaixo foi feito um anfiteatro, todo esse anfiteatro, que é a forma, desde os atenienses, eles nos ensinaram isso, que é a forma melhor de comunicação, na forma semicírculo, em que a comunicação acontece melhor e com uma acústica perfeita. Todos os materiais utilizados aqui são todos materiais de reciclagem. Todos os materiais, seria muito cansativo eu falar. Mas, enfim, nós, através da prática, dando o exemplo, nós colocamos para as micro e pequenas empresas, principalmente as da construção civil, que dá para fazer sim. E a economia que nós fizemos aqui de energia, o prédio, na verdade, custou um pouco mais caro? Custou 15% mais caro do que se fosse uma construção tradicional. Mas em 3 anos nós vamos ter o ressarcimento só com a economia de luz e água que nós vamos ter. Vejam isso. Fora o belo exemplo que nós estamos dando de respeito à natureza. Para que vocês tenham uma ideia, o maior problema meu hoje, sabe qual que é? É que aqueles colaboradores que trabalham aqui têm uma concorrência muito grande, consideram-se privilegiados. Os outros que trabalham num ambiente como essa sala, querem todos irem trabalhar lá. Porque aqui ouvem-se os pássaros, sabe que horas que tem, sabe se está fazendo sol, chuva, se está ventando ou não. Então, altamente motivados. É um diferencial fantástico, a gente percebe isso. E os outros querem vir trabalhar aqui. Mas, evidentemente, não tem espaço para todos. Mas é um fator limitante. Mas aí fala, não, derruba isso aqui, faz outro igual. Eu falei, mas vai chegar o tempo disso mesmo. Mas foi um grande exemplo. Porque, veja bem, Cuiabá, quase os senhores conhecem, é uma temperatura, só ver os jornais aí, normalmente é a máxima do país, então é muito quente. E com isso aqui a gente conseguiu uma temperatura ambiente fantástica. Outro ponto muito importante, as cidades do interior, quando os senhores andarem, vejam bem, eles têm mania de copiar a arquitetura das grandes cidades. Isso não é diferente em Cuiabá. Eles iam em Londrina, lá no Mato Grosso, tem muito paranaense, muito gaúcho, catarinense, eles iam lá em Londrina, em Maringá, em Porto Alegre, e importava as construtoras aqueles modelitos de construção de lá, com blindex, com vidro até que vinha da Bélgica, não sei o quê,
mas virava um grande forno. Com isso aqui, a gente está tentando, e certamente já tem alguma influência isso, que nós estamos criando um novo modelo, um novo conceito, uma identidade visual para a arquitetura. Os arquitetos adoraram isso. Certo? Então, isso que todas as cidades deveriam ter. Cidades deveriam buscar as suas identidades culturais. O que tem aqui? E o que eu posso transformar isso aqui? Isso não é só na construção civil. É na moda, é no turismo, coisas de outra natureza também, outros segmentos. O próximo, André. Bom, aqui, agora, o que acontece aqui? Esse é um modelo de governança que nós temos no Centro de Sustentabilidade. É uma estrutura em rede, existe um comitê estratégico, tem um fórum de sustentabilidade e tem comitê temáticos. Comitê temáticos que colocaram como prioridade para os próximos 2 anos a gestão de resíduos sólidos e a eficiência energética. Logicamente, isso aqui é um aspecto legal, que se as micro e pequenas empresas, e as grandes também, e as prefeituras principalmente, não respeitarem, vão ter problemas sérios a partir de 2014. E aqui a eficiência energética, porque é uma forma que nós temos de diminuir o consumo de energia, fazer com que eles sejam mais competitivos também. Esse comitê temático e esse fórum de sustentabilidade, como trabalhamos em rede, cada estado, certo, tem no mínimo 2 representantes no Centro de Sustentabilidade. Portanto, as decisões lá tomadas não são decisões do Mato Grosso, são decisões a nível nacional. Portanto, é atuação em rede e vendo a situação nacional. Daí é que eles mesmos elegeram essas 2 prioridades, gestão de resíduos sólidos e eficiência energética, que nós estamos trabalhando. O próximo. Bom, o que mais acontece lá? Geração de conhecimento. Aqui tem o site do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Está aqui, esse é o site, se qualquer um dos senhores quiserem entrar, vão ter acesso e conhecimento do que está sendo feito lá dentro. Mas lá, além de banco de boas práticas empresariais, nós tivemos mais de 200 mil acessos de abril de 2012 a agosto de 2013. Esse banco de boas ideias, o que é isso? Nós, no Brasil inteiro, vamos visitando as empresas e cada bom exemplo de sustentabilidade em que a gente vê, a gente manda para o Centro de Sustentabilidade e ele vai disseminar isso por todo aquele segmento empresarial. Exemplo, uma oficina mecânica que está usando boas práticas de sustentabilidade, que está reutilizando a estopa, que está fazendo reprocessamento, que está aproveitando o vidro quebrado, que são no caso de troca de vidro, ou mesmo peças, ele vai ser multiplicado e vai dar um endereço, e essa empresa tem o comprometimento de fazer com que outras empresas do mesmo setor, se precisarem, elas vão consultar e esse empresário ele vai dar as informações de como ele conseguiu aquilo. Então, na verdade, é um trabalho de crescimento fantástico que a gente está conseguindo. Próximo, André. Aqui nós estamos trabalhando com vários infográficos, certo? São vários mecanismos que a gente tem, tudo na base de conhecimento. Aqui, por exemplo, bares e restaurantes, comércio varejista, construção civil, panificadores, indústria moveleira, salão de beleza, gestão de resíduos eletrônicos, confecção de moda. Vou ver um infográfico bem mais detalhado aqui. Aqui, esse infográfico das oficinas mecânicas, o que a gente está cobrindo aqui? Conheça algumas medidas que podem aplicar o seu negócio e ser mais sustentável. Outro ponto, troque equipamentos antigos. Não jogue fora as peças de automóveis danificadas. Separe óleos e graxas e gorduras. Enfim, todos os itens mais importantes para esse segmento. Esse segmento está sofrendo muito agora. Os órgãos controladores do meio ambiente têm normas muito duras que estão aplicando multas pesadas. E imagine um número, como é representativo, oficinas mecânicas no país inteiro. E isso aí a gente está disseminando, fazendo um trabalho e às vezes intermediando com os órgãos fiscalizadores para dar um tempo para não penalizarem. Primeiro, instruam, mostrem as novas normas,
para que eles tenham um trabalho de aprendizado, antes de ser punitivo. E o SEBRAE, então, entra nesse processo para tentar mostrar quais são os caminhos, e aí fazendo uma interface com os bancos, por quê? Muitas das vezes, eles não têm mecanismo, não têm dinheiro, não têm caixa, não têm capital de giro para consertar aquelas irregularidades. Aí nós fazemos um contato com os bancos para que os bancos venham a financiar aquilo. Isso a gente tem feito com uma grande frequência. Próximo, André. A geração de conhecimento é uma série de sustentabilidade para os pequenos negócios, várias publicações que a gente faz também, mostrando para os empresários da necessidade deles colocarem a sustentabilidade como um diferencial competitivo. Não adianta chegar para o pequeno empresário e falar com ele apenas da importância ambiental. Com o pequeno empresário, e é isso que é a diferença do SEBRAE, a gente sabe falar a língua deles, a gente tem que mostrar, primeiro, que se ele não fizer, ele vai ser penalizado. Ponto. Não tem lei. É lei e lei para ser cumprida. Segundo, se ele aplicar as práticas sustentáveis, ele vai ter um diferencial competitivo e que esse diferencial competitivo vai fazer com que ele tenha condições de participar nas licitações da lei geral com as prefeituras e que ele também vai ficar de acordo com as grandes empresas, se ele for um fornecedor para as grandes empresas. Então, esse é o caminho. A pessoa fala assim, mas esse é um caminho só pensando no bolso. Mas é um caminho. O nível depois ele vai evoluir. Mas primeiro a gente tem que levar nisso, porque esse é o nível de entendimento deles, certo? Tem que ser muito pragmático nisso. E às vezes, alguns profissionais ligados ao meio ambiente não entendem muito isso. Mas o que a gente quer? A gente não quer um resultado? E se o caminho é esse, vamos usar esse caminho. Depois a gente pode até mudar, começar a mostrar sobre os benefícios que ele traz para a natureza, fazendo aquilo, mas é um processo. E processo tem que ser lento. Processo educativo, muito mais ainda. Nunca ninguém chegou para os pequenos empresários e disse para ele que eles estavam errados. Essas coisas são todas muito novas. As grandes empresas mesmo estão tendo algumas dificuldades em algumas filiais no mundo em implantar as técnicas, as práticas sustentáveis. Então a gente tem que ter muita paciência mesmo com os pequenos empresários, mas eles são importantes, são representativos e eles também que estão nas nascentes dos rios. Os rios não estão localizados nem na capital São Paulo, nem em Belo Horizonte, nem em Porto Alegre, nem no Rio de Janeiro. Os rios todos, os mananciais, estão todos lá no interior, numa cidade pequenininha, lá no pé da serra, ou no alto da serra, ou no cerrado. Então, os pequenos municípios são fundamentais que a gente tem que pensar nas pequenas prefeituras e também nas pequenas empresas que estão localizadas lá. Senão vem rio abaixo e tudo é contaminado e esse país fica com uma imagem muito ruim. E nós, enquanto cidadãos, vamos pagar todas essas consequências. Próximo, André. Bom, aí existe também a produção de vídeos, porque são várias ferramentas que a gente está usando para a conscientização desses empresários. A difusão do conhecimento, aqui nós temos todo um trabalho também, uma base de inteligência em sustentabilidade, certo? Vocês podem ter acesso naquele site que eu falei. Aí mais difusão de conhecimento. Aqui, são visitas, imagine, a gente imagina, as pessoas não estão dando muita prioridade, estão dando sim. Né? Só no ano passado, nós tivemos aproximadamente 6 mil visitas, inclusive da USP de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, indo a Cuiabá para conhecer o Centro de Sustentabilidade e conhecer as práticas que nós estamos usando de conscientização das micro e pequenas empresas. Se não é visita pública, não, porque lá não é nem museu, nem teatro, certo? São visitas técnicas mesmo, de instituições que estão com o objetivo de aprender sustentabilidade. Então, o nível de consciência do brasileiro está crescendo muito, certo? E principalmente das organizações. Próximo, André. Bom, aqui algumas participações nossas na Rio Mais 20, na plataforma Liderança Sustentável, eventos para pequenos negócios nos estados, eventos internos do sistema SEBRAE, conferência Etos 2011, 12, 13, Feira de Empreendedores no estado. Cada SEBRAE promove a Feira do Empreendedor, é o maior evento do sistema SEBRAE, e em todas as feiras agora
do ano passado para cá, são obrigatórios, um trabalho muito forte em sustentabilidade. O evento da RWM está acontecendo agora, nessa semana está acontecendo lá em São Paulo, no capital. Missões técnicas internacionais, principalmente para a Inglaterra e a Alemanha. Por que Inglaterra e Alemanha? Porque são 2 países de referência. A gente tem que efetivamente aprender com quem está na frente da gente. Tanto a Alemanha quanto a Inglaterra, em várias práticas, eles estão extremamente anos-luz na frente de nós. Nós temos que rapidamente assimilar isso, e o que a gente tem verificado é uma grande boa vontade, uma grande disponibilidade de transmitir esses conhecimentos para nós. E nós não vamos deixar de aproveitar. Então, o Sistema Sebrae tem feito missões com orientação, sempre de um consultor, certo? Também participando, no caso da Inglaterra, nós trabalhamos lá com a... Qual é o nome da empresa na Inglaterra? É a BRE, na Inglaterra, que é uma empresa que faz toda a certificação para o Reino Unido, e na Alemanha são várias instituições que eu não me lembro. A GIS, não é isso que nós trabalhamos? Então, nós trabalhamos principalmente com a Alemanha e com a Inglaterra. Próximo. Agora eu vou mostrar para vocês, isso aqui, se vocês precisarem, esse aqui é o e-mail do Sebrae, esse aqui é o meu e-mail, tá? Agora, se vocês, eu queria apresentar para vocês 5 minutinhos mais, peço a tolerância, tá? Eu peço a tolerância de vocês 5 minutinhos para mostrar esse filme. Hoje muito se fala em sustentabilidade. Mesmo assim, o mundo ainda continua sofrendo as consequências da exploração, o que está levando a natureza a um colapso. Inundações, extinção de espécies, escassez de água, grave questão dos resíduos, isto é, do lixo que geramos. Mais do que destruir o planeta, estamos nos autodestruindo. É necessário tomar uma atitude imediata diante desse quadro ameaçador. E cabe às empresas grande parte da responsabilidade. Precisamos usar os recursos naturais com inteligência para que eles não se acabem e, ao mesmo tempo, atendam às necessidades das futuras gerações. Os consumidores estão mais bem informados. Uma consciência que se reflete em suas escolhas de consumo e na cobrança para que as empresas tenham responsabilidade para com a sociedade e o lugar onde atuam. Durante muito tempo acreditou-se que a sustentabilidade custa caro, ou que é para grandes empresas. Mas essas ideias estão ultrapassadas. De olho no futuro, os pequenos negócios estão descobrindo e demonstrando que ser social e ambientalmente responsável tem se tornado uma vantagem altamente competitiva. Pois ao adotar práticas sustentáveis, elas experimentam redução nos custos e atraem a preferência dos consumidores. Assim, passam a ter mais visibilidade e vantagem em relação à concorrência. Uma gestão sustentável tornou-se parte fundamental do planejamento da empresa que quer garantir seu futuro e seu sucesso. Ao mesmo tempo em que é um desafio, representa novas oportunidades de negócio e crescimento. Ganha o meio ambiente, ganha a sociedade e ganha a economia também. Mas como praticar a sustentabilidade? Algumas práticas já são bem conhecidas. Coleta e descarte adequado dos resíduos, uso eficiente da água, energia, matéria-prima e suprimentos, além da opção por fornecedores e produtos certificados. São hábitos que fazem parte da rotina de muitas empresas e já rendem bons resultados. Mas para inovar, obter certificações e crescer com a sustentabilidade, é preciso ir além. E para apoiar os pequenos negócios nessa busca, o Sebrae criou o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Sua sede em Cuiabá é ponto de prospecção, desenvolvimento, disseminação de conhecimento e práticas sustentáveis voltadas aos negócios de pequeno porte do país. Por meio de uma ampla rede de contato, o Centro Sebrae de Sustentabilidade reúne conteúdo e, a partir dele, desenvolve cartilhas, manuais, informações qualificadas para a tomada de decisões,
materiais de apoio e o site sustentabilidade.sebrae.com.br, sua principal ferramenta de comunicação. Nele são apresentados notícias, cases de negócios e práticas sustentáveis nas empresas com histórias inspiradoras de sucesso, cartilhas para download, dicas, leis, certificações e agenda de eventos, além de participar da elaboração do Sistema de Inteligência Setorial Sustentabilidade, com informações qualificadas para a tomada de decisões sobre como aplicar a sustentabilidade nas empresas. Se você quer saber mais sobre como crescer com sustentabilidade e obter o apoio que sua empresa precisa, entre em contato com o atendimento do Sebrae mais próximo de seu negócio. Você vai ver que, dando o primeiro passo, é possível fazer a diferença na sua gestão, na sua empresa e para todos que com ela interagem. Sempre com todo o apoio do Sebrae.